lá, gente, vamos aqui resolver a questão 24, que diz assim, ó, calcule a integral tripla de y ao quadrado dv, onde é o hemisfério sólido, certo? X ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9 e com z maior do que 0. Já fiz aqui uma representação, mais ou menos, do que tá dizendo aqui. Por quê, ó? Vamos aqui. É uma esfera, certo? Porque a equação da esfera é isso, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Beleza. E aí, tá dizendo que z tem que ser maior do que 0. Então, quando z é maior do que 0, então quer dizer que eu estou dizendo o quê? Que a minha esfera vai contemplar apenas a parte superior acima do plano de xy. Porque se fosse abaixo do plano de xy, exemplo aqui embaixo, o z ia ser menor ou igual, quer dizer, z, né, ia ser menor ou igual a 0. E aí tá dizendo que z tem que ser maior ou igual a 0. Por isso que a minha representação aqui nesse desenho vai ficar só metade da bola, tá bom? Metade da esfera. Então, sabendo disso, a gente vai descobrir agora quem é o nosso ρ, certo? Quem é o nosso θ e quem é o nosso φ, certo? Que são os intervalos de integração, beleza? O nosso ρ corresponde ao raio. E aí, dessa equação aqui da esfera, eu tenho que, se a minha esfera, que é essa daqui, assumir o maior raio, no caso, igual a 9, então o meu raio vai ser o quê, ó? Ρ, quer dizer, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado é igual a o raio, certo? Só que esse raio já está ao quadrado. Então, quer dizer que o raio ao quadrado vai ser igual a 9. Então, o nosso raio vai ser a raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Como o raio, digamos, é uma distância, né? Então, vai ter que ser 3 positivo. Então, quer dizer o quê? Que o meu raio, ou seja, o meu ρ, está variando de 0 até 3. Agora, vamos aqui o ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo formado aqui no plano x e y com relação ao hemisfério sólido que a gente tem. Então, por exemplo, se eu pegar aqui do x e contemplar aqui todo o sólido no sentido anti-horário, eu observo que eu tenho um ângulo de uma volta completa. Ou seja, o meu θ está variando de 0 até quanto? 2π. Que seria 360 graus. Aí, o meu φ, em coordenadas esféricas, ele corresponde ao quê? Ele corresponde ao ângulo formado com relação ao eixo Z. Então, observe, se eu pegar aqui, ó, em um ponto, e aí for fazer a volta, no caso, o ângulo, com relação a esse hemisfério sólido, certo? Com relação ao eixo Z, então, observe que eu vou conseguir vir até aqui, ó, certo? Então, acontece que aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Com relação ao eixo Z. Então, qualquer ponto aqui desse hemisfério sólido, com relação ao eixo Z, forma 90 graus, tá? Então, o meu φ vai estar variando de 0 até π sobre 2. Pronto. Então, os intervalos de integração eu já tenho. Agora, a gente precisa ir para a integral. A nossa integral é a seguinte, eu vou colocar aqui nesse cantinho. Começar aqui, ó. A integral tripla do hemisfério E da função y ao quadrado dv. Pronto. Os limites de integração em coordenadas esféricas a gente já tem, que é o ρ, o θ e o φ. Beleza. Só que a nossa função está y ao quadrado. Então, o que acontece? Eu preciso transformar esse y ao quadrado em coordenadas esféricas. E a gente lembra que, em coordenadas esféricas, o nosso x é ρ, seno de φ, cosseno de θ. O nosso y é ρ, seno de φ, seno de θ. E o nosso z é ρ, cosseno de φ. Tá? Como aqui aparece só o y, então vamos substituir. Então, vai ficar aqui, ó, a integral tripla, certo? De ρ, seno de φ, seno de θ ao quadrado, porque o y está ao quadrado, dv. Por enquanto, ainda não substituir, tá bom? Vamos só resolver aqui. Aí, agora, vamos colocar os limites de integração. Olhando aqui para esses limites, observe que não há uma dependência direta entre eles. Então, eu vou colocar na ordem que está aqui, sendo que de dentro para fora. Então, a de fora, eu vou colocar o do φ. Então, o φ vai ficar aqui, ó, 0 até π sobre 2.
Lembrando que eu estou fazendo isso, por quê? Porque não há uma dependência entre esses limites de integração. Mas se houvesse, aí você ia ter que analisar e ver qual que ia primeiro, tá? Aí, ó, a de dentro, eu vou colocar o θ. Então, vai variar de 0 até 2π. E a de dentro mesmo, a primeira, né, vai ser com relação ao raio, o ρ, que vai variar de 0 até 3. E aí, da minha expressão ali, ó, vamos elevar logo ao quadrado, vai ficar ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ e seno ao quadrado de θ. Aí, isso em parêntese, né? Porque vai multiplicar quem? O nosso ρ ao quadrado, seno de φ. Aí, ó, de dentro para fora, primeiro eu vou integrar com relação a ρ. Depois, com relação a θ, que foi quem eu coloquei, ó. E por último, com relação ao φ. Beleza? Então, bora aqui resolver. Vamos fazer aqui essa distributiva, né? Vamos multiplicar. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Vai ficar de 0 até π sobre 2. A outra integral aqui de 0 até 2π. A outra integral aqui, ó, de 0 até 3. Aí, multiplicando, ó, ρ ao quadrado vezes ρ ao quadrado vai dar ρ à quarta. Seno de φ ao quadrado vezes seno de φ vai ficar seno ao cubo de φ. E aqui o seno ao quadrado de θ, nós só repete. E aí, dρ, dθ, dφ. Então, vamos integrar primeiro com relação ao ρ. Então, acontece que o que não tiver ρ aqui, nessa expressão, nessa função, a gente vai ter que colocar para fora da integral. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar aqui, ó. A integral de 0 até π sobre 2. Da integral de 0 até 2π. Aí, colocando aqui, ó, o seno ao cubo de φ vezes o seno ao quadrado de θ para fora, que multiplica a integral de 0 até 3 de ρ à quarta. De ρ, de θ, de φ. Beleza. Agora aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos resolver essa integral. Então, quer dizer que a integral de uma potência é o quê? Você pega, vamos repetir primeiro o resto, né? A integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 até 2π, do seno de φ ao cubo, vezes o seno ao quadrado de θ. Pronto. Aí aqui, ó, vai ser o seguinte. A regra de integral de uma potência é o quê? Você pega a potência, certo? O expoente soma mais 1, repete o expoente embaixo e soma mais 1. Então, essa integral aqui vai ser ρ à quinta sobre 5, beleza? Então, vai ficar aqui, ó, vezes ρ à quinta sobre 5, com os limites de integração variando de 0 até 3. Aí, dθ, dφ. Não vou colocar mais o ρ, por quê? Por conta que o ρ eu acabei de resolver, certo? Aí, agora, a gente precisa substituir, beleza? Então, aqui, ó, vai ficar a integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 até 2π, tá certo? Do seno ao cubo de φ, vezes o seno ao quadrado de θ. Aí, agora aqui, ó, limite de integração é o superior menos o inferior. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó, coloca em colchete, tá? Porque o que tá fora não vai multiplicar só uma parcela, mais tudo. Então, vai ficar assim, ó, 3 à quinta sobre 5, menos 0 à quinta sobre 5. Essa parcela do zero e nada vai influenciar, porque vai dar 0. Então, eu tenho 3 à quinta sobre 5. Logo, a minha integral vai ficar o seguinte, ó, a integral, certo? De 0 até π sobre 2. Aí, ó, 3 à quinta dá 243. Então, 243 sobre 5, que vai multiplicar o seno. Deixa eu só afastar um pouquinho pro lado. Pronto. Vai multiplicar o seno ao cubo de φ vezes o seno ao quadrado de θ. Aqui, d θ de φ. Pronto. Aí, voltando aqui, ó, a gente vai ter que resolver agora com relação ao θ, né? Inclusive, eu esqueci a outra integral bem aqui. Meu povo do céu. Esqueci de colocar a integral.
Vou tentar colocar ela aqui num cantinho, tá? Vocês me avisam, tá? Quando acontecer esses erros, porque, tipo, eu sou estudante também. E a gente todo mundo é passível a erro, né? Tá todo mundo no mesmo barco aprendendo. Então, bora lá. Então, de 0 até 2π. Pronto. Aí, vamos fazer agora a com relação a θ, né? Que de dentro pra fora é a segunda. Vai ficar assim, ó. O que não tem θ, eu vou colocar pra fora da integral, tá? Inclusive, esse 243, nós podemos colocar pra fora de todas as integrais. Então, vai ficar assim, ó. Porque é uma constante. E não importa qual seja a integral, isso aqui vai ser uma constante. Então, vai ficar assim, ó. 243 sobre 5, que multiplica 0. É a integral que varia de 0 até π sobre 2. Da integral. Vamos colocar também o seno ao cubo de φ para fora, tá certo? Porque aqui não tem θ, então vamos colocar, ó. Aí vai ficar seno ao cubo de φ, que multiplica a integral de 0 até 2π de quem? Do seno ao quadrado de θ. Aí de θ de φ. Pronto, vamos resolver aqui essa integral do seno ao quadrado. A integral do seno ao quadrado, a gente já tem em mente, tá certo? Então, vai ser o seguinte. Mas eu vou fazer aqui no cantinho, só para vocês entenderem. Mas é bom vocês sempre terem em mente, tá? Essa integral aqui. Então, eu vou fazer aqui nesse cantinho. Aí, depois eu minimizo, tá? Então, a integral do seno ao quadrado de θ de θ vai ser o seguinte, ó. Eu posso chamar esse seno ao quadrado como sendo 1 menos o cosseno de 2θ, certo? Sobre 2 de θ. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um meio para fora, né? Que é uma constante. Então, o meio que multiplica a integral de 1 menos o cosseno de 2θ de θ. Aí, agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso separar em duas integrais, certo? Deixa eu ajustar aqui para vocês entenderem. Pronto, eu posso separar aqui em duas integrais. Então, vai ficar 1 meio, abre um colchete, que multiplica a integral de 1 de θ menos a integral do cosseno de 2θ de θ. Fechando aqui o colchete. Aí, acontece que, resolvendo aqui essa integral, eu vou ter um meio, né? Aí, ó, a integral de 1 de θ é θ. Menos a integral do cosseno de 2θ vai ser seno, o seno de 2θ dividido para 2, beleza? E agora, multiplicando aí, eu vou ter que a integral do seno ao quadrado de θ vai ser quem? Vai ser θ sobre 2 menos o seno de 2θ sobre 4, porque 1 meio multiplica 1θ e 1 meio multiplica esse. Então, aqui, ó, a gente já encontrou a resposta de quanto é a integral do seno ao quadrado de θ. Então, agora eu vou minimizar aqui para a gente seguir na resolução. Vou colocar aqui num cantinho. Agora nós vamos voltar aqui para cá de novo. Então, sabendo da resposta já, né? Vamos escrevê-la aqui. E aí, a gente só vai substituir os limites de integração. Então, vai ficar aqui, ó. 243 sobre 5, que multiplica a integral de 0 até π sobre 2, do seno ao cubo de φ, vezes. Aí, acontece aqui que vai ser vezes o quê? Vezes θ sobre 2, menos o seno de 2θ sobre 4. E aí, vamos ter que substituir os limites de integração, que variava de quanto? De 0 até 2π. Aí, agora, nós temos que substituir os limites de integração, beleza? Então, vai ficar o seguinte, ó. 243 sobre 5, que multiplica a integral de 0 até π sobre 2, certo? Do seno ao cubo de φ, vezes. Aí, vamos abrir um colchete aqui, né? Onde tem θ,
eu vou colocar 2π, certo? Lembrando que vai ser o limite superior menos inferior. Então, bora lá. Vai ficar aqui, ó, 2π sobre 2 menos o seno de 2 vezes 2π sobre 4. Ah, já ia fechar o colchete. Não pode. Vamos colocar um menos, né? Que é da própria forma da integral, menos. Aí, agora sim, ó. 0 sobre 2 menos o seno de 2 vezes 0 sobre 4. Pronto. Essa parcela aqui, ó, todinha vai ser 0. Porque 0 sobre 2 é 0. E o seno de 2 vezes 0, ou seja, o seno de 0, vai ser 0. Então, a gente vai trabalhar com essa primeira aqui, tá certo? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. 243, né? 243 sobre 5, que multiplica a integral de 0 até π sobre 2, do seno ao cubo de φ, vezes, aí, ó. 2π dividido para 2 dá π. Aí, o seno de 4π é a mesma coisa que menos 2 vezes, na verdade, menos 4 vezes, né, que é 2 vezes 2, é a mesma coisa que menos 4 vezes o seno de π, beleza? E acontece que o seno de π, ou seja, o seno de 180 graus, isso aqui vai ser igual a 4 vezes 0, ou menos 4 vezes 0, porque o seno de 180 graus é 0, compreende? Então, essa parcela aqui, ó, também vai embora, porque vai dar 0. Então, agora, a gente voltando para cá, ó. Então, eu vou ter que... Esse seno ao cubo de φ vai multiplicar quem? Vai multiplicar só o π. Compreendeu? Aí, agora, vamos colocar esse π para fora, porque ele é constante. Então, vai ficar aqui, ó. 243 π sobre 5. Multipliquei, tá? Levei para fora e multipliquei. Que multiplica a integral de 0 até π sobre 2 do seno ao cubo de φ. Pronto, só falta esse. E esse aqui é o que vai dar mais trabalho, mas eu vou fazer com vocês para que vocês entendam, tá? Então, vou só ajustar aqui a tela para poder dar certo. Para poder dar certo e ter espaço, porque esse espaço aqui é bem pequeno. Então, bora lá. Aqui, acho que dá para fazer nesse espaço aqui, ó. Vou diminuir aqui um pouquinho. Aí dá pra fazer. Até usar outra cor, vou usar isso aqui. Então, a gente quer integrar o seno ao cubo de φ. Pronto. Essa integral aqui, esse seno ao cubo, a gente pode escrever como sendo seno ao quadrado de φ vezes o seno, certo, de φ. Concorda? Porque aí, se eu multiplicar, eu volto para o anterior. Pronto. Só que eu posso lembrar que o seno ao quadrado de φ é a mesma coisa que 1 menos o cosseno ao quadrado de φ. Como é que eu sei disso? Pela lei fundamental da trigonometria. Ou seja, ó, se eu tenho aqui, ó, que a lei fundamental é essa, ó, o seno ao quadrado de alguma coisa mais o cosseno ao quadrado dessa mesma coisa, no caso é φ, é igual a 1. Então, isolando o seno ao quadrado, eu tenho que o seno ao quadrado vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado de φ. Então, foi isso que eu utilizei. Aí, ó, vezes o seno de φ de φ. Agora, a gente vai fazer meio que uma mudança de variável aqui, tá bom? Então, a gente vai chamar esse cosseno de u, tá? Então, vamos chamar o cosseno aqui de u. Então, o cosseno de φ vai ser u. Deixa eu colocar aqui no cantinho, senão vai confundir a escrita. Pronto, o cosseno de φ vai ser u. Se o cosseno de φ vai ser u, então a derivada de u com relação a φ é igual a menos o seno de φ, porque a derivada do cosseno é menos o seno. Isolando o de φ, porque a gente vai precisar substituir já, que a gente quer deixar isso tudo em função de u, ou seja, sendo u, então de φ vai ser igual a 1 sobre o menos seno de du. Então, bora substituir. Então, vai ficar assim, ó, a integral de 1 menos cosseno de φ é u. Então, vai ficar u ao quadrado, que multiplica o seno de φ vezes 1 sobre menos seno de φ du. Ou seja, onde tinha de φ, eu coloquei isso aqui, ó.
Beleza? Aí, ó, esse sinal de φ e esse 1 sobre menos seno de φ vai cancelar. Então, vai ficar aqui, ó, 1 menos u ao quadrado, que multiplica o menos du, porque por causa desse menos vai ficar negativo. Esse menos eu coloco fora da integral, vai ficar menos 1 menos a integral de 1 menos u ao quadrado. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente pode quebrar isso aqui em integrais, em duas integrais, né? Pelas regras de integração. Deixa eu só minimizar aqui. Eu ia apagar, mas acho que eu devo deixar bem aqui. Pronto. Então, agora, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode quebrar em duas integrais. Então, ó, lembrando que esse menos vai valer para as duas, já? Tá bom? Então, vai ficar menos a integral de 1 du menos a integral de u ao quadrado du. Aí, resolvendo aqui, vou ficar com o quê? Com menos u, certo? Lembrando aqui, ó, menos u a terceira sobre 3, porque a integral de u ao quadrado, lembra aqui, eu pego o expoente, somo 1, repito o expoente embaixo e somo 1 também, tá? Então, agora, multiplicando pelo sinal de menos que tá lá de fora, vai ficar com menos u, aí menos com menos aqui vai dar mais, então mais u a terceira sobre 3. Substituindo agora, porque o nosso u era cosseno de φ, então vai ficar menos o cosseno de φ mais o cosseno de φ, o cosseno ao cubo de φ sobre 3. Então, chegamos aqui ao resultado dessa integral. Vou novamente pegar aqui, minimizar, tá? Pra gente poder seguir. Vai ficar um vídeo longo? Vai, mas eu prefiro que vocês entendam. Tá? Deixa eu só tentar aqui ajustar a tela. E vai ficar muito bom não, mas vai ter que ser. Pronto, agora vai dar certo. Vou pegar aqui, minimizar pra gente voltar. Deixar aqui nesse cantinho. Pronto. Aí, voltando pra cá. Voltando aqui pra nossa integral. A gente tem que... Vamos aqui, né? A gente descobriu aqui o valor da integral do seno ao cubo de φ. Então, vai ser o seguinte, ó. A gente vai ficar com 243 π sobre 5, que multiplica quem? Multiplica aqui, ó, menos o cosseno de φ mais o cosseno ao cubo de φ sobre 3. Isso, os limites de integração variando de 0 até π sobre 2. Agora, basta a gente substituir esses limites de integração para poder a gente encontrar a resposta final. Beleza? Então, bora fazer isso, certo? O vídeo tá longo, mas integrais sempre dá trabalho, tá? Então, bora lá, ó. 243 π sobre 5, que multiplica, vamos abrir um colchetezão bem aqui. O limite de integração superior é π sobre 2, então vai ficar menos o cosseno de π sobre 2, beleza? Mais, aí o cosseno ao cubo de π sobre 2 sobre 3, certo? Aí o menos, que é o menos da fórmula, tá? Aí vamos abrir um parêntese bem aqui. Parêntese ficou feio. Aqui, ó. Um parêntese. Aí vai ficar menos o cosseno de 0 mais o cosseno ao cubo de 0. Esse aqui é um 3, tá? Ao cubo de 0 sobre 3. Aí vamos ter que fechar aqui. Fechar aqui. Falha, meu Deus do céu, que negócio feio. Bora aqui. Pronto. Finge que isso aí ficou um colchete, tá? Então, bora lá. Aí, ó. O cosseno de π sobre 2,
cosseno de π sobre 2 vai ser 0, certo? Então, essa parcela aqui todinha, ó, vai zerar. A gente vai trabalhar só com a segunda. Então, vai ficar o seguinte, ó, 243 π sobre 5, que multiplica. Aí, vamos ver aqui, tá? O cosseno de 0, colocar o menos que tá aqui fora já. O cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar menos 1, porque com esse menos que vem acompanha aqui, ó. Mais, aí, ó, o cosseno de 0 é 1. 1 elevado a 3 dá 1. Então, vai ficar 1 sobre 3. E aí, bora fazer essa continha, ó. Um número misto. Aí, fazendo aqui a conta, a gente vai ter o seguinte, ó. 243π, que inclusive eu esqueci o 3 bem aqui, sobre 5, que multiplica menos, aí, ó. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, vai ficar menos 2 terços. Fazendo o jogo sinal, vai ficar mais 2 terços. Então, 243π sobre 5 vai multiplicar 2 terços positivo. Aí, multiplicando aqui, ó, 243 vezes o 2, eu vou ter 486. E 3 vezes 5 vai dar 15. 486π. Simplificando aqui por 3, eu vou ter que essa integral inteira vai ser igual a 162π sobre 5. E aí, chegamos em mais uma resposta, tá certo? E é isso, meu povo. Bons estudos, um cheiro e um queijo. Até a próxima. Fui!